Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, vamos começar esse vídeo de hoje respondendo aqui, comentando algumas questões que vocês deixaram no canal nesses últimos dias. Começar pelo Sauro Alencar. Prezado Clóvis, tenho defendido há anos que a agropecuária brasileira vai levar esse país a ser uma das maiores economias do mundo, no máximo em 20 anos. Em qualquer indicador mundial, seja de produtividade, tecnologia, preservação, tonelagem, estamos sempre entre as 4 melhores do mundo. Olha, Sauro, é verdade, tenho essa convicção, nosso agronegócio realmente é algo de ponta, nossa agricultura é muito boa. É uma agricultura que usa robótica, precisão, rastreabilidade, que preserva o meio ambiente. Se você quer conhecer mais sobre o agronegócio brasileiro, assista a nossa live que fizemos com Márcio Porto Carreiro, ele que é da Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Então está aqui nos vídeos ao vivo gravados, uma live espetacular, uma das maiores autoridades do Brasil em agronegócio, em agricultura, em cooperativismo, em desenvolvimento do setor de agricultura. Vale a pena ouvir o Márcio Porto Carreiro. Fabiano Capel, parabéns por participar da iniciativa de ajudar a comunidade rural no interior da Bahia. Precisamos de mais pessoas abençoadas e engajadas com esse objetivo, mais do que esmola aos que necessitam, ensinar a pescar o peixe. Olha, perfeito, Fabiano, eu acredito muito nisso, viu? Eu entendo que as pessoas precisam de oportunidades e a experiência que eu tive com agricultores, né, projetos de desenvolvimento de regionais, né, fortalecendo as famílias de pequenos produtores rurais, organizando educação, transferência de tecnologia, organizando o arranjo produtivo local, né? Olha, isso funcionou muito e óbvio, né? Isso só funciona porque o meio empresarial coloca o seu pé no negócio, entendeu? Se o meio empresarial não se envolve, esquece, as iniciativas de governos não vão para frente. Eles são absolutamente incompetentes, essa é a verdade. Aqui a gente não deixa de expressar nossa opinião. Tolos são os que acreditam que os governos prestam. Não prestam, nenhum deles prestam. São incompetentes. A incompetência é o que reina no setor público brasileiro, porque lá fora não, lá fora tem governos competentes. Os daqui geralmente são incompetentes, é a regra do jogo, é a incompetência. Então, as coisas que eu já vi na vida dando certo tiveram a presença do setor privado. Então, a presença de organizações empresariais é que fizeram com que a coisa desse certo. Porque se deixar o poder público sozinho, esquece. Fernanda Teixeira, olá Clóvis, sou cliente da Arezzo já faz muito tempo. Tenho sapatos que comprei há 20 anos, excelente qualidade dos produtos. Olha, Fernanda, obrigado por falar sobre a sua satisfação enquanto cliente da Arezzo. Luciano Ferrer, bom dia Clóvis, mentor, professor, amigo, bom dia sócios da Oi. Compro ovos de um revendedor da empresa Ovos Mantiqueira, aqui em São José dos Campos. Compro 90 ovos por mês e não estraga nenhum. Antes disso tinha um lugar que comprávamos e vinha um terço da bandeja mais ou menos estragado. Tenho certeza que essa empresa irá crescer ainda mais. Excelente produto no mercado com preço bom. Abraços. Olha, Luciano, obrigado por compartilhar, viu? Obrigado por compartilhar aí sua experiência. A gente fez um vídeo falando sobre essa empresa, a Mantiqueira Brasil, né? Uma experiência aí muito bem sucedida no setor do agronegócio. Wagner Conceição, olá Clóvis, tudo bem? Na verdade, quando o pessoal faz crítica a empresários, são aqueles empresários que lucram um absurdo e seus funcionários vivendo de migalhas. Trabalham em uma montadora e o preço que estão cobrando pelos carros jamais poderei comprar o produto que ajuda a fazer. Isso é lamentável, não digo por mim, que estou até bem em relação a outros que ainda estão pior, que estão trabalhando para sobreviver, nada mais. É a maioria esmagadora, isso não pode acontecer, essa é a crítica que fazemos. Em outros países o cara trabalha em montadora, ainda de carro de luxo, aqui os diretores, supervisores ganham muito bem e há uma discrepância, né? É o que ele está chamando a atenção. Parabéns pela crítica aos desmatamentos ilegais. Olha, Wagner,
eu entendo o seu comentário, entendo que existem empresários que ainda vivem num modelo capitalista antigo, que é o da exploração do trabalhador, e isso acontece no Brasil, isso acontece em outros tantos países, né, em outros tantos países, mas eu diria também assim, que como combater isso, né? Como combater isso? Eu acho que essa é uma luta de cada um de nós, do ponto de vista de melhorar o nosso potencial de contribuição. Quanto mais nós nos destacamos da multidão, quanto mais nós nos diferenciamos da maioria, mais valor a gente passa a ter. Ou seja, melhores remunerações a gente passa a ganhar. Então, reflita também sobre isso, porque cabe a nós construir também as circunstâncias que nós necessitamos, não é? Cabe a nós também construir as circunstâncias que nós necessitamos. Sauro Alencar, infelizmente o senhor Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que é possível ter mais um ajuste levando a Selic para 14%. Qual o objetivo? Gosta de percentuais redondos? Boa, Sauro. Na verdade, eu diria assim, ó, ele não afirmou, ele levantou essa lebre, ao meu ver, estranho, porque ele vinha já em conversas anteriores dizendo que achava que já tinha chegado no ápice, aos 13,75. Então, essa conversa dele agora foi diferente das anteriores. Pode ter o ajuste? Pode. É necessário? Em absoluto. Vai mudar alguma coisa? Não. Mas será uma notícia ruim no meio de notícias boas. Será uma notícia ruim no meio de notícias boas. Tivemos um segundo trimestre com ótimas notícias. Aí virá o Campos Neto para dar uma notícia ruim. Então, ele vai ficar como o bichinho feio do parque. O bichinho feio do parque vai ser o Campos Neto, por ser o mensageiro de uma notícia ruim, que não vai resolver em nada a questão da inflação. O que tinha para a taxa de juros corrigir a inflação já fez. 0,25 a mais não muda nada, mas vai ser uma notícia ruim. Então ele vai ser o mensageiro da notícia ruim num trimestre de boas notícias. Ao meu ver, é uma burrice do Banco Central se aumentar em 0,25. Vai ser uma estupidez, uma ignorância, uma idiotice. Entendeu? Vamos ver se serão burros os diretores do Banco Central. Podemos mandar um chapeuzinho de burro para cada um deles. Porque isso não vai resolver absolutamente nada. 13,75, eu acho que o que tinha de produção de resultados, de contenção, de escalada inflacionária, os 13,75 já fizeram. Daí em diante é estupidez, é burrice. Urso Maior, like garantido. Analista, se realmente soubesse por que trabalharia para os outros. Hoje todo mundo é investidor, todos dizem que sabe, até a primeira queda de ações. É isso, amigo, exatamente, né? O Warren Buffett dizia que o Wall Street era o lugar que pessoas chegavam dirigindo Rolls Royce para pedir informações para quem andava de ônibus e de metrô. Não faz sentido, na verdade. E engraçado é o seguinte, que uma boa parte deles sequer investem em ações, só investem o dinheiro em renda fixa. Então, realmente é muito estranho. Essa semana eu compartilhei um post de uma estratégia de uma corretora que mandava você investir 55% dos seus recursos em renda fixa e apenas 45% em renda variável. Aí quando você abria o recorte da renda variável, apenas 20% daquele universo de 45%, apenas 20% era para destinar para ações. O restante eram outras aplicações em fundos multimercados e produtos aí de renda variável. Mas ações propriamente dita, apenas 20%. Então, quer dizer, é uma lógica que eu não consigo entender, né? Realmente não me convence e não sigo, né, as orientações dessa turma. Me distanciei deles já há bastante tempo. Já contei aqui histórias que houve um momento da minha vida que eu realmente não tinha ainda segurança e
e investia, tinha a minha carteira e em paralelo colocava investimentos em fundos de ações de alguns bancos. O Bradesco Asset Manager, né? O BRAM, o Safra, eu tinha investimentos num fundo de empresas alemãs, num outro fundo de investimentos em empresas americanas. E aí eu começava a acompanhar, fiz isso durante 3 anos, acompanhando o desempenho da minha carteira versus a desses fundos. E nos 3 anos eu performei melhor do que eles, até o momento que eu cheguei à conclusão que disse, não, agora não tenho mais por que eu ainda fazer essa experiência, já experimentei, já vi que eu consigo melhores resultados, chega, acabou. E aí a partir disso eu comecei a investir sozinho, né? Sem essa de deixar dinheiro com gestores de fundos para decidir o que fazer com os meus recursos, né? Harley Fleming, parabéns, Clóvis, seus ensinamentos são ouro. Sou da cidade de Itanhandu, Minas Gerais, e realmente a Mantiqueira é uma potência. Conheço sua história e sua expansão. Olha que bacana deixar essa sua mensagem, viu? Muito legal, Harley. Um abraço. Alexandre Vaz, muito otimismo, mestre. As coisas estão melhorando sim. Melhor lugar para estar é na Bolsa e com seus ensinamentos vamos em frente. Olha, Alexandre, muito obrigado pelas palavras. Espero realmente estar contribuindo. Se estamos ajudando, fazendo diferença, eu fico feliz. Sauro deixou outra mensagem aqui, Sauro Alencar. Clóvis, na realidade, desde que fez fundo em 5 de julho, a Magalu fez 2,03, até 5/9, quando ela chegou a 4,32, a ação subiu 112% em 2 meses. Verdade, foi uma super valorização. Quem pegou ela nessa baixa se deu bem. Uma pessoa que trabalha, que eu faço mentoria, fez 100% de ganho em Magalu, né? Se deu por satisfeito e vendeu, mas botou no bolso 100%, né? Marcelo Jager, boa noite, Clóvis, trabalho aqui na Arezzo, no Rio Grande do Sul. Posso lhe confirmar, a empresa tem um nível de excelência absurda em sua administração, sempre focada na inovação de produtos e vendas e na melhor experiência possível ao cliente. Tenho certeza que a empresa vai voar nos próximos anos. Olha, Marcelo, obrigado, viu, por deixar aqui o seu testemunho. Você que trabalha aí na Arezzo, eu sou fã da Arezzo, gosto muito da empresa, da gestão dos produtos. Minha esposa é consumidora de produtos da Arezzo também e realmente é uma empresa excepcional, né? E agora adquiriu também a Reserva, que é uma outra empresa do Rio de Janeiro, muito também inspiradora, né, do Rony Mesler. E acho que a Arezzo tem aí um trabalho muito bem feito e com potencial realmente de crescimento. Estão trabalhando muito agora na questão do digital também, da digitalização da empresa. Acho que tem um potencial enorme de crescimento a Arezzo nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. E muito obrigado, viu, por dar seu testemunho e compartilhar um pouco do que você vê, já que está dentro da empresa, né? Paulinho SR, boa tarde, investidores. Esse aí é o diferencial de uma boa empresa. Sigamos aprendendo mais e mais com o nosso professor Clóvis. Eles também se referindo ao vídeo que eu fiz sobre a Arezzo. Obrigado, viu? Kátia Lúcia Andrade, bom dia, futuros milionários. É uma cadeia de suprimento, tudo está interligado. Os empresários procurando alternativa de redução de custos, descentralizando a produção. Parabéns, Clóvis, ótimos assuntos abordados. Ela se refere a um vídeo que eu publiquei sobre 5 megatendências. Quais são as estradas para o futuro? Um estudo, né, feito aí pela BlackRock, né, apontando megatendências. Megatendências são grandes transformações que estão em curso, né, como eles mesmos chamaram são as estradas para o futuro. A gente precisa estar atento a isso. Se você não assistiu a esse vídeo, assista, vale a pena, porque é importante entender, como diz o Bill Gates, né, para onde o mundo está indo e correr para tentar chegar lá primeiro. Isso é muito importante. Pedro Henrique, bom dia. Aqui no Brasil, o mercado ainda digere dados do relatório Focus. O presidente sinalizou que é possível ter mais um ajuste residual. O mercado, obviamente, não gostou dessa notícia. Clóvis, dê sua opinião. Eu já dei, Pedro, aqui nesse vídeo dizendo que é uma burrice do Banco Central se aumentar ainda alguma coisa. Não resulta em nada e num período agora que tivemos ótimas notícias com relação ao segundo trimestre,
vai ficar para o Banco Central ser o portador de uma notícia ruim, negativa e que não resulta em absolutamente nada, apenas demonstra aí uma insensibilidade do Banco Central e uma certa estupidez e burrice. É isso que eu acho. Carlos Melo, Clóvis, parabéns pelo comentário sobre a Magazine Luiza. A empresa manteve seu plano estratégico, cada dia vai caindo a máscara desses analistas. Fico imaginando quantas pessoas despreparadas se venderam com enorme prejuízo. É um vídeo que a gente comentou aqui sobre o Magazine Luiza, né, de que não mudou nada na empresa, né? Aquela empresa que foi a R$2, não mudou nada para que foi a 4,30 e daqui a algum tempo talvez ela já esteja em 6, em 8, em 12 e não terá mudado nada. A empresa continua fazendo o que sempre fez, trabalhando, a administração é a mesma, o foco é o mesmo, a estratégia é a mesma, apenas é o tempo que a empresa precisa para ruminar mais de 21 aquisições, acho que foram 22, de ajustar tudo isso, veja quanto tempo levaram para consolidar todas as áreas financeiras, todos os negócios financeiros na Fintech Magalu. Essa Fintech Magalu um dia vai ser um banco digital, é a mesma estratégia do Mercado Livre com o Mercado Pago. O presidente do Mercado Livre aqui no Brasil já disse que no ano que vem o banco digital já vai ter um resultado superior ao e-commerce do Mercado Livre e é isso que vai acontecer com o Banco Magalu também, na hora que ele estiver operando, vai ter resultados maiores do que o próprio e-commerce do Magazine Luiza. Então veja o potencial que tem pela frente. Só gente burra, gente estúpida, gente ignorante, gente que não sabe absolutamente nada, fala besteira o tempo todo sobre Magalu, entendeu? Então você faz o que com essa gente? Esquece, se afaste deles, se afaste de gente burra, se afaste de gente medíocre. Gente assim não vai lhe ajudar em nada, nada. Você faz perguntas inteligentes às pessoas. Se as pessoas não tiverem respostas inteligentes para te dar, você sai correndo de perto delas. O investimento é um ato solitário, Henrique Breda diz isso, é um ato solitário, porque requer silêncio e requer estudo. Então, nesses grupelhos tóxicos que estão aí, esquece, você só vai ver gente medíocre, nesse espaço só frequenta gente da pior espécie. O grau de intelecto rasteiro, baixíssimo. Arthur Guimarães, bom dia, Clóvis, seria tão bom se os CEOs das empresas dessem mais entrevistas para colocar a situação, o planejamento delas, tipo o que eu vi recentemente, o Sérgio Luila, que acabou de falar sobre o Banco ABC. Dessa forma estaríamos mais bem informados. Olha, é isso, cabe a nós garimparmos. Eles até que estão falando bastante, viu? Os CEOs não falavam tanto assim para o público com essa coisa da tecnologia, do mundo mais digital, eles estão falando mais, viu? Então cabe aí a gente sair rastreando, procurando, porque eles estão mais comunicativos, viu? Eu tenho achado isso. Bom, eu falei que a gente teve aí uma temporada de boas notícias, será uma burrice do Banco Central aumentar a taxa Selic. Coisa de gente de ideias curtas, né? É lamentável se o Banco Central fizer isso. Veja só, quando a gente olha o que está acontecendo nos números, né? Nós tivemos aí um PIB do segundo TRI que cresceu 1,2% no segundo trimestre. Foi o quarto resultado positivo seguido e acima das expectativas, né? Vamos lembrar que se a gente olhar a evolução do PIB, né, ele em 2014 foi de 2,1%, aí nos anos Dilma, na tragédia dos anos Dilma, uma coisa desastrosa, apocalíptica a gestão da Dilma Rousseff, né? Um horror. Alguém que ainda abre a boca para defendê-la realmente não estudou nada sobre economia, nem se interessou em entender a destruição que essa criatura causou no país. Aí em 2015 o PIB caiu 1,3%, 2016 4,5%. Tudo isso é herança de Dilma Rousseff, né? A gestão lixo. E aí, em 2017, nós tivemos nova queda no PIB ainda residual da gestão dela incompetente de 0,9%. E começamos a melhorar a partir de 2018, tivemos uma alta de 1,9%, 2019 1,5%, aí veio a pandemia, jogou a gente para baixo de novo, queda de 2,1%,
E aí 2021 alta de 1,9 e 2022, isso a gente está comparando só os segundos trimestres, tá? E aí 2022 o segundo trimestre 2,6. Isso eu estou comparando aí os segundos trimestres ano a ano. Então tivemos uma boa alta, considerando aí a somatória do segundo tri, né? Com o primeiro, né? O acumulado, né? Estamos falando aí dos acumulados de 2 trimestres e isso demonstra, né, um crescimento interessante, um crescimento positivo. O que esperar para o final do ano? Considerando o primeiro semestre, né, muitos bancos estão aí já colocando uma perspectiva de alta de até 3%, 3,3%. É o caso do Bank of America, por exemplo, que colocou 3,3%. O Goldman Sachs colocou 3% de alta do PIB. Então, eu acho que são números positivos. Tímidos, números ainda muito com cara de Brasil, né? O PIB do Brasil cresce pouco porque é um estado incompetente, Então, por isso que o Brasil cresce pouco. Por que o Brasil cresce pouco? Porque é um estado incompetente, o governo é incompetente. Esqueça o político que estiver à frente do governo, esqueça a bandeira partidária, eles são incompetentes. Por quê? Porque nenhum deles tiveram experiência empresarial. Essa é a verdade, gente. Vamos raciocinar. Nenhum deles dirigiram uma quitanda. Aí vão dirigir um país. Tem alguma chance disso dar certo? Zero, desculpa, zero. A chance de um cara que nunca dirigiu uma quitanda, um mercadinho, dirigir um país é zero. Ah, Clóvis, então o cara tem que ser empresário? Não, o cara tem que ser inteligente. E aí já começa a faltar neles uma característica importante, a inteligência. Eles são curtos. Uma boa parte deles são curtos, 90% pelo menos, de ideias. Então você tem que ter um cara inteligente. Se ele não é capaz do ponto de vista empresarial, ele tem que se cercar de gente inteligente. E aí é que está o problema. O cara é vaidoso, o cara se acha a última bolachinha do pacote, entendeu? Geralmente é um asno, mas se acha a última bolachinha do pacote. Aí ele não se cerca de gente inteligente porque ele se sente ameaçado. Gente inteligente que vai aparecer mais do que ele fica constrangido. Ele não pode ter alguém mais competente do que ele, que ele fica enciumado. Olha, triste Brasil, viu? Mas vamos para a boa notícia. A boa notícia é que o PIB cresceu, olha que bacana. Triste, o Brasil cresceu. Isso é bom e vai continuar crescendo. No padrão Brasil, né? Nós não teremos crescimentos de 7%, 8%, né? Isso não faz parte da característica brasileira, né? Infelizmente, poderíamos crescer 7%, 8% ao ano, mas isso não faz parte porque nós não temos gente competente liderando o país, os estados, nós não temos gente que organize a estrutura do país para que o país deslanche. Há muitas amarras, há muitos entraves, muita burocracia, muita maracutaia, emenda PIX, orçamento secreto, muita safadeza, né? Essa é a característica do nosso país. Infelizmente é assim, a gente tem que conviver com isso, né? Mas continuemos nas boas notícias. XP eleva preço do Ibov para 130 mil pontos no final de 2022. XP eleva a previsão da Bolsa para 130 mil pontos ao final de 2022. Muito bom, né? Então, os estrategistas aí da XP estão destacando em relatório que há uma expectativa de que, considerando aí a evolução dos resultados das empresas, os múltiplos, o desconto que ainda enxergam na Bolsa, né? Há um potencial aí muito interessante
Quando você olha, por exemplo, o PL, que é o múltiplo do preço sobre o lucro, ele está em 6,2 vezes, há um desconto em relação à média histórica de 44%. Tudo isso sinaliza, considerando aí um segundo semestre mais aquecido, a perspectiva de termos sim um período melhor no segundo semestre e a gente conseguir chegar aí próximos aí da nossa máxima histórica em real. O Gustavo Franco, ele fez um artigo, Gustavo Franco foi economista na época do Fernando Henrique Cardoso, ele disse que a boa notícia é que a inflação cedeu. Então, se a inflação cedeu, por que o Banco Central está pensando em aumentar a taxa de juros? É uma estupidez, é uma burrice, né? É uma burrice. Então, Gustavo Franco traz um artigo dizendo que a inflação cedeu. Essa é uma grande notícia. Essa, diz ele, é a maior surpresa dos indicadores para o mês de agosto, do qual se esperava todo tipo de tumulto por conta de uma campanha eleitoral. Mas os números do PIB no segundo trimestre também foram melhores do que se imaginava. A grande notícia é o recuo da inflação, sobretudo diante desse ambiente de eleições que o país está vivendo. O prognóstico mais comum, sempre sussurrado entre os observadores do cenário eleitoral, era que estivesse acontecendo exatamente o oposto. E você viu que o André Esteves disse, né, que essa eleição não vai produzir volatilidade, não está produzindo e não vai produzir. Ele já disse que os investidores estrangeiros, os grandes investidores, não estão preocupados com a eleição, independente de quem ganhe. Independente de quem ganhe, o André Esteves estava falando exatamente isso. Olha, independente se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, olha, para mim, investidor, pouco importa, entendeu? A gente não vai ter problemas, disse ele. André Esteves falando isso, o todo-poderoso do BTG Pactual, que vive nesse métier do mercado financeiro, junto aos grandes investidores nacionais e internacionais. Então, olha, estou tendo aí uma referência, estou vendo um grande tubarão se manifestando. Vou ouvir esse cara. Né? Vou ouvir esse cara, vou ouvir quem? Não é que tenha havido menos nervosismo, diz Gustavo Franco, ou promessas irresponsáveis em menor quantidade. Pelo contrário, toda hora aí temos as propostas esdrúxulas de furar o teto dos gastos, de aumentar despesas, de não ter previsão de receitas. Nessa guerra de palavras, a primeira vítima é a verdade. As campanhas muito disputadas, isso acaba acontecendo. Mas o fato é isso, a inflação cedeu. E não se trata apenas do IPCA do mês que registrou deflação. O IPCA de julho registrou deflação de 0,67. O IPCA 15 de agosto, que é o mesmo índice com coleta 15 dias adiantadas, assinou variação de 0,73 negativo, né? Muito parecido com o IGPM de agosto, menos 0,70, cujo período de coleta é parecido, pois estão fortemente afetados por fatores conjunturais sazonais. Mais importante é a convergência de expectativas mapeadas pela pesquisa Focus para 2022 e para depois, posto que captaram a opinião de especialistas sobre política macroeconômica para além deste ano. Segundo a pesquisa, a expectativa é que o IPCA 2022 tem uma variação de 6,70 acima da meta, portanto, e com o direito de uma carta aberta do presidente do Banco Central, sua segunda seguida explicando o que se passou e como vai ser o conserto. Para 2023, a mediana das expectativas para a inflação foi de 5,34%, pouca coisa acima da meta de 4,75%. Para 2024, há uma previsão de 3,41% para uma meta de 4,50%, então vai estar abaixo da meta, né? Como a distância entre expectativa e meta está diminuindo, tudo se passa como se os especialistas e pesquisados estivessem dispostos para convergir para a meta já em 2023, a depender dos próximos movimentos do Banco Central. Vale notar que esta é a primeira eleição presidencial na vigência da lei que deu autonomia ao Banco Central e estendeu o mandato de 4 dos seus 9 dirigentes para dentro do mandato do novo presidente. Isso poderia se pensar, teria uma pequena importância nas expectativas. Será que isso fez com que o Copom tomasse decisões
que desconsiderassem o período eleitoral, nunca vamos saber com certeza. Só é certo que vai haver debate sobre a importância relativa do remédio convencional, a política monetária vis-à-vis, a combinação de redução no preço internacional do petróleo com a redução ad hoc do ICMS sobre combustíveis. No mundo inteiro, a resposta ao surto inflacionário veio principalmente pelo caminho convencional, através de política monetária, pela interrupção de mecanismos excepcionais de crédito. É claro que o grosso da tarefa é com os bancos centrais, mas os governos costumam sempre promover alguma medida ad hoc com vistas a sinalizar que estão fazendo alguma coisa. Na maior parte dos casos, os governos fazem apenas medidas cosméticas ou de efeitos muito curtos, pois sempre ouvirão de seus economistas que o equilíbrio fiscal é a melhor contribuição para que os governos possam combater a inflação. Há alguns perigos, coisas aí que a gente ainda precisa estar atento, né, no país, como as questões relacionadas ao teto dos gastos, ao orçamento secreto, mas o fato é que o governo, qualquer governo, sempre vai preferir dizer que a inflação cedeu por conta das medidas que tomou. A independência do Banco Central tem essa imensa e pouco exaltada vantagem. O Banco Central vai resolver problemas de inflação aplicando um remédio amargo que os políticos não adotariam, ainda mais durante uma eleição, e do qual ainda podem se afastar, inclusive a ponto de se queixar da medicação. O próximo presidente terá diante de si uma inflação já controlada e tirará proveito do trabalho de um Banco Central que não era o seu. Será uma herança bendita, cuja chance de ser reconhecida publicamente como tal é exatamente igual a zero. As pessoas acabam não reconhecendo o mérito, né, dos gestores dos bancos centrais. Procuram sempre dizer que é o político que é o responsável pelo êxito da economia e tudo mais. Isso é balela, entendeu? Que o político nunca é responsável por nada de bom. É a minha opinião, entendeu? E eu aqui sempre deixo ela muito clara. Então é isso, quer dizer, as notícias são boas, gente. As notícias são boas, coisas interessantes, né, acontecendo, e a gente vê aí perspectivas favoráveis para esse segundo semestre, né? Eu sou uma pessoa otimista. Quanto vale a Infraco? Quanto vale a Vital? O que acontece na equação da Vital após a incorporação da Globinet? E você sabe o que é a Globinet? A Globinet foi utilizada como uma estratégia do BTG para ganhar a briga, né, pela fibra ótica da Oi. Foi uma operação estratégica que o BTG fez para ganhar a concorrência e ter direito de ser sócio da Oi com a Infraco à época. O futuro da Oi tem um elemento chave que ninguém considerou inicialmente, que é exatamente a figura da Globinet, que é a empresa de cabos submarinos que foi vendida pela própria Oi para um fundo de private equity do BTG Pactual em 2014. Na época, ninguém poderia prever o futuro, mas o ativo era praticamente um patinho feio. Hoje ele tem um valor de mercado, isso considerando aí 2021, quando houve a operação do BTG, hoje em 2021, né, ele tem um valor de mercado de 5,3 bilhões de reais. E ele pode agregar muito mais valor a partir do momento que ele estiver inserido em uma operação muito maior, ou seja, estiver atrelado ao negócio de fibra ótica da Oi. 7 anos depois da aquisição da Globinet pelo BTG Pactual, o mesmo montou uma oferta para comprar o controle da Infraco, que é a rede de fibra da Oi, e o maior projeto de infraestrutura no país em andamento. Tornou-se, portanto, uma vantagem competitiva para o BTG a presença da Globinet no seu portfólio de negócios. De forma simples, o BTG pagará 12,9 bilhões de reais para ter o controle da Infraco, incluindo o aporte de recursos, mas acabará gastando menos, porque uma parte dos recursos a própria Oi estará saldando dívidas que tem com a Globinet.
A história explica bem essa matemática lá atrás para atrair compradores para a Globinet. A Oi se comprometeu a alugar a capacidade da empresa até 2028. Esse foi o contrato que a Oi assinou. Foi bom, foi ruim? A gente tem que ir lá para a época para analisar, para entender o acordo e para considerar o dólar da época, que era 1 e o dólar de hoje é outro. O da época era de 2 e pouco. Com o tempo, esse acordo acabou se tornando um problema, porque a Oi precisa pagar por isso, sem usar integralmente esses cabos submarinos, porque a empresa acabou vivendo essa dinâmica da recuperação judicial, não cresceu na velocidade esperada ao longo desses anos e, portanto, este investimento que tinha que fazer na Globinet por conta de uso de serviços acabou se transformando em algo que não estava sendo usado, mas cuja dívida estava lá no contrato. Então a Globinet, dentro da transação da Infraco, resolve o problema. Uma parte do que a Oi precisa pagar para a empresa de cabo submarino acaba sendo descontado da compra de controle. Este é o valor de 3,75 bilhões. O que deixa a empresa livre de algumas parcelas até o fim de 2024. Assim, a Globinet acaba entrando nessa equação, aportando 1,5 bilhão dentro da Infraco em ativos e contratos do que tem a receber. Então, na materialidade da incorporação, a empresa acaba também aportando 1,5 bilhão de reais dentro da Infraco, a Globinet, em ativos e contratos do que tem a receber. A complexidade envolvida nessa engenharia financeira e a avaliação das vantagens competitivas que a Globinet tem dentro desse arcabouço é bem interessante de se observar e de se estudar. Para a Oi, isso representa uma solução e isso meio que pautou, né, a construção dessa engenharia financeira que resultou na condição do BTG confirmar, vamos dizer assim, a associação com a Oi, né, na Infraco, que depois se transformou em Vital. O juiz da recuperação judicial acabou aprovando essa modelagem de negócio apresentado pela Oi a partir da provocação do BTG Pactual e com isso a Oi se tornou uma acionista menor porque essa nova empresa também tem por finalidade ser uma empresa de rede neutra. Então a Oi precisa ter uma participação acionária menor para que ela não interfira nas decisões executivas e essa rede neutra possa servir, inclusive, os concorrentes da Oi também. Não é? Mas ela é um cliente âncora, ou seja, a Oi ela é uma empresa que dentro dessa equação está muito bem posicionada. Toda a expansão de fibra ótica da Infraco, hoje Vital, é feita com a contratação de serviços da Serrede, que é uma empresa 100% da Oi. Então a Vital paga a Serrede para fazer toda a expansão de fibra ótica no Brasil e manutenção de fibra ótica. Então esse dinheiro é pago à Serrede, que é uma empresa 100% da Oi. Ela faz os projetos, faz a implantação da fibra ótica, faz a expansão da fibra ótica e faz manutenção da fibra ótica. Então a Oi recebe por este serviço da parte da Vital. Por outro lado, a Vital, que já é uma empresa que tem faturamento de 5 bilhões de reais, metade disso é pago pela Oi. Então, a infraestrutura, a Vital coloca na porta da empresa ou do cliente pessoa física e a Oi conecta da porta para dentro. Então, para fazer isso, para usar essa fibra ótica da Vital, a Oi está pagando hoje 50% da receita da Vital. Então, muitas pessoas dizem, a Oi ficou nas mãos do BTG. Será? Você estaria nas minhas mãos se você recebesse, vamos imaginar, 500 mil por ano e desses 500 mil por ano, 250 mil fosse eu que lhe pagasse? Você estaria nas minhas mãos ou eu estaria nas suas? O que é que você acha? Reflita, porque eu acho que é um pensamento meio distorcido
sobre a importância da Oi, inclusive enquanto cliente. Ela é o cliente majoritário e será assim também nos próximos anos. A meta da Vital é dobrar as casas passadas, a meta da Oi é dobrar as casas conectadas e essa proporção de 50% deverá continuar existindo nos próximos anos. É isso que você precisa entender. Então, a Vital depende da Oi. Essa é uma verdade que você precisa entender. Por outro lado, a Oi ainda é um cliente, além de cliente, ela é acionista, ou seja, ela tem uma participação relevante na Vital, ela participa dos resultados da empresa também, ela ganha com os resultados da empresa. Vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos para destrinchar um pouco mais essa modelagem de negócios e falar um pouquinho mais sobre essa figura Globinet, que foi agora recentemente, no final de agosto, incorporada 100% ao patrimônio da Vital. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!